Bom, esse vídeo ele é dedicado principalmente para os liberais que adoram vociferar que o socialismo matou milhões, que Stalin matou milhões de fome, que Mao Tse-tung matou milhões de fome, etc. Não deixa de ser uma verdade, porém, ela é extremamente distorcida, os números são inflacionados, e esses liberais esquecem que o capitalismo matou muito mais gente de fome. E nesse vídeo eu vou citar apenas um, mas pretendo produzir outros vídeos onde eu vou citar outros casos em que o capitalismo foi responsável direto pelo extermínio de milhões de pessoas. A Grande Fome Irlandesa aconteceu entre os anos de 1845 e 1849. Só que antes de entrar diretamente nesse assunto, é necessário fazer uma introdução sobre o que era a Irlanda naquela época. Bom, a ilha da Irlanda, ela entre os séculos XII e século XVII, ela foi atacada por diversas vezes pelos ingleses. Havia um desejo da coroa inglesa em dominar a Irlanda. E eles acabam conseguindo essa dominação parcial. E em 1801, mais especificamente, a Irlanda é totalmente dominada pelos ingleses e passa a fazer parte do Reino Unido. A Irlanda, ela é majoritariamente católica. Pelo menos naquele período, não sei se nos tempos atuais houve grande mudança nessa proporção, 80% dos cidadãos irlandeses eram católicos e apenas 20% eram protestantes, enquanto que na Inglaterra a esmagadora maioria da população era protestante. Quando a Irlanda passa a fazer parte do Reino Unido, essa pequena elite protestante ganha praticamente todos os poderes, enquanto que a maioria esmagadora dos católicos não tem nenhum poder e praticamente nenhuma riqueza. Muitos protestantes irlandeses, inclusive, nem moravam mais na Irlanda. Eles tinham se mudado para a Inglaterra e alugavam suas terras para que os católicos produzissem seus alimentos. Só que, como país agrário, a Irlanda era um país agroexportador, monocultor e de agroexportação. Então havia produção de alguns gêneros alimentícios e também muita criação de gado para que ele fosse exportado principalmente para a Inglaterra, mas também para outros países da Europa. Então, a maioria da produção de alimentos da Irlanda era exportada e esses trabalhadores eles eram obrigados a trabalhar jornadas muito longas, muitas vezes inclusive eram até espancados durante o trabalho e ganhavam um salário ridículo. E para poder sobreviver, eles tinham que alugar pequenos pedaços de terra, pequenos mesmo. Tá? Em média, um camponês irlandês alugava meio hectare de terra. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, 1 hectare equivale a um campo de futebol. Então meio hectare é metade de um campo de futebol. Então imagina você cuidar da sua família, você trabalha o dia inteiro, né, na fazenda de outra pessoa e depois ter que cuidar de meio campo de futebol, que é daquele meio campo de futebol que você vai tirar alimento para você, para sua esposa, para seus 5, 7, 8, 10 filhos, né, porque as famílias eram muito numerosas naquela época. Então era assim que era a vida dos católicos irlandeses. Eles tinham que trabalhar em terras de protestantes, recebiam esmolas praticamente, e ainda tinham que alugar pedaços minúsculos de terra para poder produzir o alimento que eles consumiriam. E o alimento que mais se adaptava e que também crescia em pequenos pedaços de terra, como era o caso dessas pequenas propriedades que esses irlandeses católicos tinham, era a batata. Batata que é sempre bom lembrar, né, foi um alimento trazido pelos europeus da América. Os índios aqui da América, do continente americano, já consumiam a batata e quando os europeus invadiram a América, eles levaram esse alimento para o continente europeu. Então a batata se adaptou muito bem ao clima da Irlanda e crescia muito num espaço de terra muito pequeno, que era o que eles tinham. Porém, no ano de 1845, apesar de já ter havido alguns alertas de que isso podia acontecer, uma praga atingiu as plantações de batata de toda a Irlanda. E esses irlandeses, pobres, miseráveis, que já viviam uma vida terrível, perderam a única coisa que os mantinham vivos, que eram as batatas. E aí, de novo, hoje a Irlanda é um país independente, mas naquela época a Irlanda fazia parte do Reino Unido. E o que os ingleses fizeram? Quase nada. Foram feitos alguns, com muito atraso, com meses e meses, até mais de um ano de atraso, algumas medidas como criar frentes de trabalho para que esses irlandeses conseguissem alguma renda para comprar outros alimentos. As grandes fazendas irlandesas que pertenciam a católicos, elas continuaram exportando carne principalmente para a Inglaterra, enquanto os irlandeses morriam de fome.
Peço desculpas aí se estiver saindo um latido no som. E também o que ocorreu? A Rainha Vitória, a grande Rainha Vitória, né, que foi a rainha da Inglaterra por quase um século, ela dificultou o envio de ajuda para a Irlanda. Ela tinha doado, se é que se pode usar esse termo doado, já que era mais que obrigação dela ajudar, cerca de 1.000 libras. Hoje parece que esse valor é pequeno, mas naquela época era grande. 1.000 libras para o combate à fome na Irlanda. E aí o sultão do Império Otomano, para quem não sabe o que é Império Otomano, já fiz um vídeo sobre o assunto. Dá uma olhada aí depois. O sultão do Império Otomano, sultão equivale a rei, tá? Ele se ofereceu também para ajudar o povo irlandês. Ele ofereceu doar 10.000 libras para os irlandeses. Só que a Rainha Vitória vetou. E por que ela vetou? Porque ela pensou assim, não, como assim? Se eu sou a rainha da Inglaterra e doei só 1.000 libras, como que você, que nem é o rei daqui, quer doar mais do que eu? Não vai, não. Aí acabou que o sultão teve que doar um valor bem menor, mas dizem também que ele ficou muito comovido com a situação e acabou ajudando de forma indireta, enviando alguns navios escondidos de alimentos para a Irlanda. Então, nessa grande epidemia de fome, causada aí pela monocultura de exportação que os ingleses implantaram na Irlanda, ela causou a morte de 1 milhão de irlandeses. A Irlanda tinha naquela época cerca de 6,5 milhões de habitantes. Desses 6,5 milhões, jogando por baixo, morreu 1 milhão. Há algumas estatísticas que apontam até 2 milhões de mortos de fome. Isso no intervalo de 4 anos, gente. 4 anos. E também estima-se que entre 1 e 2 milhões de irlandeses simplesmente saíram da Irlanda, foram tentar a sorte na própria Inglaterra ou nos Estados Unidos. Isso explica aí a grande quantidade e a forte influência cultural dos irlandeses na sociedade estadunidense. E isso se deve a esse fluxo de milhares, ou talvez até mais de 1 milhão, de irlandeses que nesses 4 anos acabaram indo para os Estados Unidos tentar a vida. E nos anos seguintes continuou também havendo um fluxo muito grande de irlandeses para os Estados Unidos, porque, como eu disse, mesmo nos tempos em que ainda tinha batata, a vida dos irlandeses era muito ruim, e isso se devia à superexploração que os irlandeses eram vítimas do domínio inglês. Claro que o povo irlandês, depois de passar dessa epidemia de fome, passou ainda mais a lutar pela sua liberdade e alcançou, com muito esforço, muito sangue, muitas guerras, a sua independência no ano de 1922. Ou seja, está aí batendo a porta o centenário da independência da Irlanda. Porém, quando os irlandeses finalmente alcançaram a independência, ela ainda foi uma independência mutilada. Por quê? Os ingleses, eles alegaram que a parte mais ao norte da ilha da Irlanda, como ela era de maioria protestante, ela não poderia pertencer à Irlanda, de maioria católica. Então, o norte da Irlanda foi separado e faz parte do Reino Unido até hoje, é chamada Irlanda do Norte. E o restante, a ilha da Irlanda, é a atual República da Irlanda, um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Felizmente, essa história de tanto sofrimento do povo irlandês, ela vem sendo superada aí nas últimas décadas, para ser mais específico. Bom, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as mortes aí causadas pelo capitalismo, por uma fome proposital, né, que visava garantir o lucro de uma pequena elite de fazendeiros protestantes, né, em detrimento da maioria da população. E se não gostou também, pode deixar um comentário, desde que seja de forma respeitosa. Mas é isso aí, gente. Vou reforçar o pedido para que quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal.